Olá, bom dia a todos. Todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Aula para o terceiro A e terceiro B do ensino médio, referente à semana do dia 24 ao dia 28 de maio de 2021, a última semana do mês de maio, né? Apesar de ter 31 dias, né, nesse mês, que sairia numa segunda-feira, mas no planejamento essa aula não existe para gente, tá? Aula online ela tem, a gente vai ter mais uma semana em maio, porém será conteúdo do mês de junho. A gente só adianta a aula. A aula acontece na segunda, porém no planejamento, no horário de aula da escola, essa aula só acontecerá no mês de junho. Bom, a temática de hoje é uma continuação da aula anterior, né? É um gancho que a gente vai falar sobre a pandemia que estimula práticas esportivas. Olha só que interessante, né? A pandemia, será que ela estimula ou não a prática esportiva? E que tipo de esporte que está ganhando força nesse momento pandêmico? Eu deixei para vocês naquele roteiro um link. Esse link é o que eu vou compartilhar aqui nesse momento para a gente discutir e saber um pouquinho mais do que está acontecendo no esporte durante esse momento pandêmico. O link deve estar aparecendo aí para vocês já. Então, o título, lá no site do Valor Investe, que é um subsite do Grupo Globo, se diz: pandemia estimula a prática de esportes e brasileiros desenvolvem novas paixões além do futebol, mostra Google. Então é uma pesquisa com parceria da Google e do Sport Track, que é um site esportivo. Bom, aqui embaixo nós temos vários dados sobre o esporte, desde o início da pandemia até o momento atual. Essa publicação tá aqui, ó, vocês conseguem acompanhar, foi no mês de março de 2021. Então já faz um pouquinho mais de 2 meses. Mais de 2 meses atrás. Ah, tem atualização aqui, né? Não tinha visto. Mas faz um pouquinho mais de 2 meses. E dá para ter uma noção do que está acontecendo nesse momento pandêmico relacionado ao esporte. A gente já falou sobre as Olimpíadas, né? Que possivelmente vai acontecer no mês de julho, se eu não me engano. Vai ser transmitido pela Rede Globo, TV aberta. E nós, né? Quando a gente fala Olimpíadas, nós estamos tratando de atletas profissionais, de atletas de alto nível. E nós? Como nós estamos fazendo? Como nós estamos praticando esporte na pandemia? É isso que a gente vai ver através dessa pesquisa aqui. Bom, aqui traz, no mês de março de 2020, uma busca por exercícios em casa. Então, houve um acréscimo, houve uma procura de exercício realizado em casa. E é uma procura altíssima, né? Temos aqui o ciclismo, 144%, a natação, 230%, e crescimento de 58% de 2018 para 69% em 2020. Né? São dados. Então, só lembrando que a pandemia para nós, a pandemia mundial começou em 2018, mas para nós começou em 2019, né? Eu tô falando alguma besteira ou é isso mesmo? Foi dia março de 2019? Alguém lembra? A notícia chegou no fim de 2019 e pegou 2020, não foi? A gente está em 2021. Aí ali em março, mais ou menos, de 2020, chegou pra gente. Certo. Então ele está avaliando aqui porque esse análise é análise dos brasileiros, tá?
Não é algo mundial, é estatística brasileira. Eu acho Então, que 2020 que um inicia. parecer antes da pandemia com no começo ali, durante ela. Exatamente. Então, ele pegou dados relacionados a antes da pandemia e comparou no momento da pandemia. Então, houve um aumento. Esse aumento aqui de 58% para 69%, né, dos brasileiros. Dos brasileiros. Bom, o que mais que a gente tem? Aqui ele fala que foi 2000, um estudo de 2.000 brasileiros nesse intervalo aqui de 2020. Os dados foram retirados de página de busca e de YouTube. Tá? Então, o que a gente procura em sites de busca e no YouTube? Porque o YouTube também é um site de busca. E são dados também retirados do Sport Tracking. A partir disso, tivemos os seguintes dados. As buscas por meditação, olha só que interessante, hein? Quem diria aí, hein? Meditação bom, essa palavra aqui é uma palavra de origem inglesa, né? Vou falar aqui, mas não sei se minha pronúncia vai estar correta. Mindfulness, até um nome difícil de falar. Se alguém tiver uma pronúncia, se alguém estuda inglês aqui, pode estar falando de forma mais correta. Mindfulness, não sei exatamente. Mas o crescimento foi grande, de 113% no Google. Olha só. Então, meditação, todos sabem, né? Que é a prática de meditar, como, por exemplo, pode ser yoga, que é o mais tradicional, pode ser alternativa, que alternativa, a gente estudou sobre isso, né? Ou vai estudar nesse ano com vocês. Alternativa. Sempre procurando estabelecer a respiração em locais de silêncio, tá? E esse daqui, que eu acredito que seja novidade para muitos, eu pesquisei na internet do que se trata também, porque eu não conhecia, é sobre a paz interior, sobre meditação, pega um pouco de meditação também, tá? Mas relacionado com a paz, com o silêncio, com a saúde mental. Então ele é ligado com essa situação. E, claro, tem ligação também. Os dois têm uma ligação muito forte, um com o outro. Bom, beleza. 113% do Google. Isso foi o que cresceu relacionado a esses dois termos de procura. Certo. Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Bom, sobre as popularidades, eles perceberam, através dessa pesquisa, que a população procurou a natureza esportiva. Olha só que interessante, né? 41% dos brasileiros procuraram prática ao ar livre e buscaram artigos, né, para atividades externas, como, por exemplo, esportes individuais, surf e skate. Olha só o crescimento dele, hein? Inacreditável. Alguém pode imaginar por que a população procurou esse tipo de esporte? Esporte de natureza, ao ar livre, surf, skate? Alguém tem alguma sugestão? Vamos lá, gente, vamos participar. Por que vocês acham que a população brasileira procurou esses esportes? Talvez pelo período de isolamento. Isso, exatamente. Sem A gente está contar que no isolamento as academias, onde muitas pessoas praticavam, se fecharam, né? Então, talvez pode ser uma busca alternativa. Exato, porque são práticas que são lugares abertos, né? Onde precisa ventilar bastante vento, né? Esse vento ele não pode ficar parado. Por exemplo, uma academia,
Apesar de ter ventilador, né? Pode estar abrindo as janelas, se caso tenha, né? A ventilação seria pouca. Quando é ar livre, tem uma enorme ventilação. E os cientistas já alertaram sobre isso, né? Procurem ficar em um lugar aberto. Então tá aí, ó. Então as pesquisas mostram isso também. Surf, skate e esporte da natureza. O ar livre também, bem bacana. Então o pessoal procura o que acontece na mídia. Então a mídia falou, deu esses dados não, mas falou que a população precisa ficar em lugar aberto. Então a população acabou pesquisando como encontrar esses lugares abertos. Qual tipo de prática seria, né, qual tipo de atividade, qual tipo de esporte que seria isso. E aí tem uma ênfase no surf e skate. Bacana. Isso mostra a realidade que a gente está vivendo. Ótimo. O que mais? 2 em cada 3 brasileiros não estão satisfeitos com sua própria prática de exercícios atual. Segundo o estudo do Google, para o entrevistado, as principais barreiras são a falta de tempo, que é 25%, é falta de tempo, e o cansaço, 21%. Na pandemia, 24% diz praticar menos esporte e apenas 11% está praticando mais esporte. Então, além deles fazerem uma pesquisa por buscadores de pesquisa, eles entrevistaram pessoas também. E são esses dados que eles obtiveram, né? Bom, agora sobre novidades. Aqueles que declararam-se exercitar 3 vezes por semana ou mais são mais da metade da população dos entrevistados, né? Seria 58% do que, do que declararam comprar artigos esportivos ou mais vezes por mês, certo? Então está aumentando a procura do esporte. Aqui fala sobre modalidade. Então, as modalidades que mais tiveram crescimento de interesse, segundo pesquisa, foram o vôlei, contra o último levantamento. Então, o vôlei teve 41% de menções em redes sociais, né, provavelmente, contra 26 da última pesquisa. Olha só como aumentou o vôlei. De 26 provavelmente em 2018, 2019 para 2020, 41%. Depois veio o basquete com 21%, depois a natação. Então o basquete houve 21% da primeira pesquisa, o basquete já diminuiu, né? E 8% na segunda pesquisa. Está dando um bug aqui no meu programinha. Na natação, 16% na primeira pesquisa, contra 16% na segunda pesquisa. Bom, finalizando a pesquisa, eles dizem o seguinte: caminhada assumiu a dianteira com 30%. Opa! Então a caminhada houve 30%. Isso não está funcionando mais. Bom, deixa. Então a caminhada é a mais procurada, 30% das respostas, deixando o futebol. Olha só, hein? A mania nacional. O futebol em segundo colocado com 29%. A lista ainda tem corrida com 23% e musculação, 16%. E atrás, por último, aqui na pesquisa, o ciclismo com 11%. O basquete se destaca cada vez mais entre os brasileiros
crescendo 89% no último 4 anos. Então, ele teve parâmetros aí entre os 4 últimos anos, né? Aí ele cita um jogador de basquete e um jogador de futebol aqui. Legal. Bom, bacana, né? Então, o esporte a gente vê que está aumentando de várias formas. Por menções da rede social, por a prática, por pesquisa realizada, talvez por telefonema, né? Que é bem bacana. Bom, a gente vai discutir essas temáticas. O que vocês acham sobre isso? Vocês imaginavam que teria mesmo esse aumento do esporte na pandemia ou não? É uma surpresa. Por que o pessoal está procurando esporte na pandemia? Porque o povo tá cansado de ficar dentro de casa. Certo, o povo está cansado de ficar dentro de casa. Certo, muito bem. É um dos objetivos mesmos. É uma das Também acho que o cientista pede também, né, para praticar esporte, para melhorar o anticorpos, pá. Isso, bacana, bacana. Então, o esporte, ele reduz o estresse. Isso é fato, é comprovado. Tá? Então, o esporte, ele reduz o estresse. Então, através da mídia, através de pesquisa na internet, de artigo, os brasileiros viram que eles precisam praticar esporte. E esse esporte é praticado especialmente para a saúde, né? Então seria para a saúde. Aí, lá naquela pesquisa, a gente viu que eles procuram em lugares abertos, que também é explicado isso, porque devido à pandemia, né? Se a gente fazer em academias fechadas, em locais fechados, com um volume de gente, com aglomeração, existe um risco maior. Então, por isso, daqueles esportes ou prática, né? Ou exercícios ao ar livre. Bom, agora sobre máscara. Sobre máscara. O que vocês acham sobre isso? Porque quando a gente. Bom, primeira pergunta. Quando se vocês praticam com máscara ou não? Com máscara. Bom, o Luiz com máscara, a Rafaela, não entendi. Eu não uso porque eu jogo vôlei e aí dá uma falta de ar do trem. Não consigo. Então a Rafaela pratica esporte. Eu faço sem sem também, máscara. futebol não tem como usar máscara. Futebol, sem máscara. Mais alguém? Certo. Então, a maioria pratica sem máscara, mas não é o recomendável, né? A gente sabe que precisa ser com máscara. E vocês acreditam que existe uma máscara esportiva, sim ou não? Sim. Sim. Eu vou até pesquisar aqui, a gente vai acompanhar isso. Então vamos lá. Máscara, deve estar mostrando aí para vocês, né? Máscaras esportivas. Então eu digitei aqui no Google, máscara esportiva, ele apareceu algumas opções aqui. Vou colocar a imagem aqui. Que também tem o preço, né? Então ela varia um pouquinho mais acima de R$ 50. Entra em torno de 50 a R$ 100. Tá escrito aqui, ó, no título, máscara esportiva. Aí tem a marca dela, máscara esportiva. Essa daqui, Fiber, eu acho que é a mais utilizada para o esporte, tá? Então tem vários modelos de máscara esportiva. Certo. Quando a gente fala de um suplemento, de um material, de um equipamento esportivo que é relacionado ao esporte, o que a gente entende por isso?
Por exemplo, talvez ficou muito amplo essa pergunta minha. Por exemplo, o tênis esportivo. Quando a gente usa um tênis esportivo, esse tênis esportivo, ele traz um benefício para o esporte que a gente está praticando. Então, ele é um benefício. É um benefício, ele traz algo que vai melhorar a condição desse esportista. Quando a gente utiliza um óculos esportivo, a gente, esse óculos, ele vai dar uma condição para esse atleta ter um benefício nesse esporte que ele está fazendo. Por exemplo, o tênis, por exemplo, que eu não dei o exemplo, né? Seria o amortecedor. O amortecedor. O óculos, ele não vai suar, né? Por exemplo, o que mais que a gente tem? Material esportivo, que ele traz benefício. Relógio, como o GPS. Ele está marcando, por exemplo, numa corrida, numa caminhada, quantos quilômetros você está percorrendo, né? Ele vai ter GPS, ele vai falar sobre sua velocidade, ele vai ter diversos dados sobre você. O que mais? Relógio, tênis, óculos. Ah, claro, um dos principais, né? Camisa. A camisa quando a gente sua. Então essa camisa, esse suor, ele não fica grudado. Ele não vai pesar essa camisa. Então é uma tecnologia utilizada para que esse suor não vai pesar a sua camisa, tá? E tem camisas também que é super leves, né? Então são tecnologias utilizadas para o esporte. Aqui nós temos aqui, deixa eu ver se vai funcionar meu aplicativo novamente. Tá aqui, ó, máscara. Ai. Ele tem um nome, tem um título de máscara esportiva. Se ele é uma máscara esportiva fabricada para o esporte, ele tem que ter algum benefício. Isso é fato, senão não é esportivo. Qual o benefício uma máscara pode trazer, uma máscara esportiva para o esporte, pode trazer para o esporte? Vocês acham que ela realmente ela ajuda, ela tem um benefício no esporte ou não? Ele leva o nome, mas o que vocês acham? No caso da pandemia, uma máscara que protege sem causar malefícios no desempenho do atleta? Então você acha que essa máscara o atleta ele consegue respirar normalmente, não tem uma diminuição dessa respiração, ele não vai ofegar, seria isso? Olha, ontem teve um jogo da seleção brasileira masculina de vôlei. Um dos atletas estava com essa máscara e estava jogando aparentemente normal. Certo. Mais alguém que quer comentar Era sobre isso? o Bruninho da seleção brasileira de vôlei. Certo. Bacana. Mais alguém? O que vocês acham? Os demais estudantes? Bom, na minha opinião, essa máscara só tem o nome de esportista, tá? Ela não vai fazer com que... Porque a máscara serve para quê? O princípio da máscara, filtrar o ar, para o vírus não entrar. Então, a máscara é algo de proteção. Se o atleta utilizar isso, e se ele levar a temperatura corporal dele em alto nível, se ele utilizar, se ele cansar, ele vai ofegar, tá? Ele vai ofegar. É questão de intensidade. No vôlei eu não sei como esse atleta fez. Se ele se acostumou, né? Mas se a intensidade for alta, esse atleta ele não vai conseguir respirar com a máscara. Ele vai ter que acalmar. Algum momento ele vai ter que ficar tranquilo, paradinho lá, para conseguir fôlego
para ele voltar ao normal, tá? Então a máscara não tem jeito. Ele tem um nome esportista, ele, claro, ele é melhor que uma máscara convencional? Óbvio que sim. Porém, ele não pode ser chamado ou colocado como material esportivo, porque ele não traz um benefício para o esporte, para nenhum esporte, né? Se eu usar uma máscara, ou qualquer atleta usar uma máscara, isso não vai dar uma vantagem no esporte para ele. Nenhuma. Zero. Zero. No máximo, pode diminuir um pouco da ofegação, tá? Do cansaço. Mas não totalmente. Totalmente jamais. Nenhuma máscara vai fazer isso. Nenhuma máscara vai ser como se ele estivesse sem máscara. Ok? Essa é a minha opinião. Vocês podem ter outra opinião, né? Por isso existe o nosso debate aqui. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Bom, o que mais? Máscara esportiva, a importância do esporte na pandemia. E o que vocês. Bom, isso a gente já acabou pegando um pouco do gancho do primeiro, da primeira temática lá em cima, né? Que é importante para a saúde mental também, né? Tem essa importância, todos sabem disso, todos sabem. E eu não sabia que vocês estão praticando, né? Alguns praticam aí, que vocês falaram aí, vôlei, outros futsal, ou futebol, não sei exatamente, se generalizou, mas é bacana. Mas cuidado nessa prática, cuidado, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? Essa, se eu não me engano, é a última aula com essa temática, sobre a pandemia no esporte. Semana que vem a gente já troca de temática. Não me recordo qual, mas já troca. Troca o mês também, né? Próximo mês, próxima temática que a gente vai ver. Alguma dúvida? Bom, Da então eu minha vou parte, fazer. não. Não, eu vou fazer a chamada. Enquanto eu faço a chamada, a gente vai se preparando para fazer o Gugu na minha casa. Bom, a senha de hoje é a palavra pandemia. Pandemia, tá? Digitem lá no chat do Meet. Somente a palavra pandemia. Eu dei uma olhada aqui e o líder da semana é o Luiz Fernando. Só você pontuou semana passada, né, Luiz? Só para confirmar. Isso. Certo. O que foi mesmo? Cubo mágico. Ah, o cubo mágico. Ah, é verdade. Cubo mágico. Legal. Então hoje o Luiz vai enviar um objeto, um animal, o que seja. Mas antes de enviar, ele vai passar uma dica para vocês. Não esqueçam de enviar mensagem, a senha lá no chat, tá? Pandemia. Eu vou compartilhar a tela aqui para o Luiz falar sobre a dica do dia. E lembrando que tá finalizando o mês, né? A gente vai ter um novo ganhador do mês, o mês de maio. Tem essa aula e a semana que vem. Então tem 10 pontos a serem disputados aí nesse final do mês, para a gente saber quem é o ganhador do mês. Luiz, tá pronto para a dica? Pronto. Pode mandar então. A dica de hoje é corrente elétrica. Nossa, corrente elétrica, hein? Essa é a dica da semana. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Pessoal, alguma dúvida sobre a dica? Pode enviar lá no WhatsApp, no grupo. Já pode enviar? Pode enviar.
Vamos ver. Nossa, muito difícil. Carregador de controle. Eu nem sabia. Ah, tem. É assim o carregador de controle, então? Eu não Isso. conhecia. Do PlayStation. Bom, vamos generalizar. Ele colocou PS4, tá? Não sei se só o PlayStation tem carregador assim. Eu imaginei que fosse diferente. Na verdade, eu nem sabia que tinha Eu carregador isso. mandei o meu, mas esse daí é comprado, não é que PS, não. Vamos ver o que temos aqui. Cadê? Só tem Esse a é um foto do carregador Luiz, específico para controle. É. mas é controle, o joystick mesmo, né? O Sim, normal. console. Isso. Aqui carrega até dois de uma vez. O console Uhum. hoje tá como? Ele tá. Pode ser quatro controles, né? Ainda ou não? Acho que até sim, mas comprar separadamente. Bom, aqui tem o controle. Aqui não é o O carregador. meu carregador é o cabo que eu conecto no console. Ah, então se você Eu não pegar esse tenho o cabo carregador aqui, comprado. entendi. Então, essa ponta você conecta no controle e E essa a outra outra você no conecta. PS. No próprio PS, o PS carrega. Ah, é? Dá É, para carregar direto. Ou é que você é mais compra um pra carregador carregar e jogar específico. com cabo, quando você tiver mais controle pra jogar com a pessoa. Eu parei no Super Nintendo. Depois disso, eu não acompanhei mais. Mas que bacana, é bom saber. Bom, vamos generalizar, né, Luiz? Senão vai ficar muito difícil. Ninguém vai ter isso nunca. Ô, professor, Ah, que negócio que é esse aí que eu não tô entendendo? Que eu voltei pra escola faz tempinho e não tô entendendo porra nenhuma. o jogo, você fala? É, Gugu na minha casa. Gugu na minha casa é assim. Quem é o líder da semana, ele envia uma foto. Ele primeiro dá uma dica para quem está online pelo Google Meet, para vocês terem uma vantagem com os alunos que não estão no Meet, tá? E aí, quando ele enviar lá no grupo do WhatsApp de Educação Física, os demais vão procurar, vão tirar uma foto relacionada a esse objeto. Então, por uhum, exemplo, como a gente generalizou aqui, o José é o líder da semana que vem, porque ele foi o primeiro a enviar. E hum, ele ganha 10 pontos. Então, os três primeiros colocados pontuam na semana. Então, o primeiro é 10 pontos, o segundo é 8 pontos e o terceiro 6 pontos. E aí, no final do mês, tem o ganhador do mês. Aí o ganhador ganha medalha e quem tiver mais medalhas no ano ganha troféu. uhum. Tá? É uma brincadeira nossa para vocês correrem aí na casa, se divertir, esquecer um pouco da pandemia. Apesar da nossa temática, né, desse mês ser pandêmico, ser relacionado à pandemia. Bom, então vamos generalizar, né? O José. José do quê? Qual é o seu nome, José? José Moraes. Moraes. Você ganhou no mês passado, né? Mas foi Ou em não? segundo, se eu não me engano. Ah, em Segundo ou segundo terceiro. colocado. Legal. Uhum. Então, o José, por enquanto, só ele, né? Por enquanto, ele é o líder da semana, 10 pontos. Vamos ver se até domingo, ao meio-dia, alguém mais pontua. Lembrando que tem que ser algo que Como, vocês tenham na casa de vocês. como que tá o ranking? O ranking geral, Isso. tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá o Luiz Fernando não, o Luiz Fernando tá na frente, né? Ele ganhou duas nesse mês. Então o Luiz Fernando tem 20 pontos, a Maria Holanda tem 10 pontos e o José Moraes 10 pontos. Tem mais uma semana. Então, imagina-se que vamos imaginar que se a Maria Holanda ou o José Moraes pontua em primeiro lugar da semana, que o José Moraes não tem como, né? Porque ele é líder. Então já não dá. Então, se a Maria Yolanda, que é o único adversário direto do Luiz Fernando, pontuar em primeiro lugar da semana que vem, ela empata com o Luiz Fernando. O critério do desempate, que aí vai dar um pau muito bom mesmo, que é por nota. Aí vai, vixe Maria, aí vai ser difícil, hein? Vai ser por décimos a diferença, eu acredito.
Se empatar no critério de desempate, é por nota e geral, de todas as disciplinas. Aí eu vou fazer o cálculo de todas as disciplinas para ver quem tem a maior média, que aí vai ser o vencedor do mês. Agora, se a Maria Holanda não ficar em primeiro, aí o Luiz Fernando automaticamente já é o primeiro colocado. E aí vamos ver quem fica em segundo e em terceiro do mês, né? Que aí a disputa já é diferente. Já fica difícil de saber. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a aula, as aulas anteriores? Da minha parte, não. Não? Todos responderam a chamada? Bom, beleza, então eu vou finalizar a chamada de hoje. Terceiro ano. Beleza, então, tudo certinho. Tchau, tchau, boa semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Falou. Abraço. Tchau, tchau, até mais. Tchau.